pessoal, me chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre a colonização espanhola. Nós já vimos, que as expedições ultramarinas, que tinham o objetivo de expandir o comércio europeu para principalmente a Ásia, mas que uma das consequências nesses caminhos, nesses novos caminhos que foram traçados, eles acabaram como consequência chegando no continente que nós chamamos hoje de continente americano. E aí, à medida que eles tomaram esse território para si, eles passam a ter a posse, então eles vão o quê? Colonizar. Mesmo porque se eles não colonizassem, esse território estaria suscetível ao quê? A invasões. E era um meio muito também bacana, para colonizar esses territórios, porque qualquer coisa que fosse localizado nele, como principalmente os metais preciosos, isso seria para lucro da coroa. Então, quanto mais oportunidade eu tiver de explorar metais ou modos que possa me fazer lucrar, melhor, Então, é o que vai acontecer aqui. Vamos ver as características dessa colonização espanhola? Então, vamos lá. Pois bem, como a gente fala aqui da conquista da América, principalmente a exploração de metais preciosos passou a ser o principal, por isso que ele fala ser o eixo da colonização espanhola, passou a ser o item principal dessa colonização. Então a função deles, qualquer outra coisa seria lucro, mas a principal meta era a localização de minas para obter metais preciosos. Por quê? Porque isso era uma das características do mercantilismo, aquelas medidas protecionistas, da economia que visavam o lucro. E qual era o nome dessa medida? Isso aí, metalismo. Metalismo, acúmulo de metais preciosos. Quanto mais metais preciosos eu pudesse obter na minha colônia, melhor seria. Então, por isso que essa passou a ser uma das atividades principais na exploração dessa colônia, tudo bem? Porque aí atenderia os interesses da capital mercantil, certo? Mercantil porque vem de mercantilista, tá? Das ideias mercantilistas. Então vamos lá, pessoal. Na primeira metade do século XVII, e lembra só quando as expedições ultramarinas elas se iniciaram? Lá no século XV, Aí o que vai acontecer? Como consequência, eles vão conquistar territórios e vão passar a explorá-lo. E aí lá na primeira metade do século XVII, vai esgotar a exploração de ouro. Na segunda metade, a de prata, no México e no Peru. México e Peru vão ser os principais locais de onde eles vão extrair esses metais, ouro e prata. Só que se você só tira, e não dá tempo da natureza se regenerar, o que vai acontecer? Você vai acabar esgotando essas minas. E aí, uma vez que você esgota as minas, você vai ter que buscar outras alternativas de atividades econômicas ou buscar outros territórios que também pudessem proporcionar a eles o mesmo que Peru e México. Tudo bem? E aí, quais foram as outras atividades que eles se dedicaram? A agricultura e a pecuária. Só que olha só, estou falando de exploração de metais preciosos, estou falando de atividades econômicas como a agricultura e a pecuária. Mas quem vai trabalhar nessas atividades? Os espanhóis? Olha só o que vai acontecer, pessoal. Toda a produção colonial foi organizada por meio da exploração da mão de obra indígena. Então, os indígenas, que no primeiro momento foram recebidos de forma amistosa pelos europeus, e olha só, os indígenas que foram recebidos pelos europeus, os europeus que chegaram no território deles e por conta do seu poderio bélico, ou seja, das suas armas de fogo, seu conhecimento sobre algumas ciências que possibilitavam que esses pudessem ter uma superioridade em relação a esses indígenas, e eles iriam utilizar essa superioridade nesses conhecimentos específicos para então se impor perante a eles.
No primeiro momento a gente até percebe que a mão de obra ela havia uma troca, que é o que nós chamamos de escambo, né? Quando há uma troca. Você trabalha para mim e eu dou em troca a você alguma coisa. E os indígenas, como eles não conheciam nada da cultura europeia, eles se contentavam, achavam diferente qualquer objeto, mínimo que fosse, um espelho, um pente. Só que depois os europeus já tinham percebido que eles poderiam dominar aquele território, então já não existia mais escambo, era mão de obra escrava. E aí, o primeiro momento, a mão de obra vai ser utilizada, vai ser a mão de obra dos índios, dos nativos que ali viviam, ou seja, dos indígenas, certo? Então, vamos lá para saber o que vai acontecer nesse território. A exploração desses nativos, né, eles vai ocorrer de duas maneiras. Como vai acontecer a exploração desses índios? Será que os índios vão chegar? Oi, eu queria trabalhar. Não vai ser de livre e espontânea vontade que eles vão ser, né, utilizados na mão de obra. A primeira forma, né, vai ser através da encomenda. O que seria a encomenda, pessoal? O rei ele vai ordenar, vai encomendar a um intermediário, que seria o encomendeiro, a captura de alguns indígenas e iria, né, os distribuir aos colonizadores. Distribuía quem? Os indígenas capturados. E exigiam, né, dos nativos a prestação de serviços, geralmente na agricultura, e em troca eles seriam educados, evangelizados, né, e receberiam uma proteção. Pessoal, quem vai evangelizar esses indígenas? Os jesuítas, tá? Lembra do Concílio de Trento, lá na Europa, após a Reforma Protestante? Na Contra-Reforma da Igreja Católica, que foi criada a Companhia de Jesus? Pois bem, os jesuítas tinham qual finalidade, qual função? Levar a palavra de Deus além da Europa. Então, esses novos territórios conquistados era um meio da Igreja Católica ampliar o número de fiéis. E quem seria responsável por essa educação cristã seria os jesuítas. Tudo bem? Então, os indígenas que seriam capturados por esse encomendeiro, ele seria utilizado na mão de obra, tá? Principalmente na agricultura, e em troca ele receberia uma proteção e educação cristã. Tudo bem? Esse era o modo que eles conseguiam os indígenas. Um outro modo seria o repartimento de índios. Lembrando que nós estamos falando da colonização espanhola, tá? Então por isso que esses nomes são diferentes. O que seria o repartimento? O repartimento de índios seria que cada comunidade era obrigada a fornecer levas anuais de trabalhadores. Então, cada comunidade, cada tribo, eles teriam que enviar uma cota anual. E aí esse número seria estipulado pelo colonizador. Tudo bem? Dúvidas? Então, vamos seguir. Então, eu tenho aqui na Espanha uma colonização de exploração, ou seja, são colônias destinadas a obter lucro para a metrópole. Então, por isso que elas vão ser chamadas de colônia de exploração. E quem trabalhará nessa colônia de exploração serão, no primeiro momento, os indígenas, certo? Então, vamos lá. Como vai ser feita a administração dessa colônia? A administração vai ser feita pelos particulares. E quem eram esses particulares, né? À medida em que a coroa espanhola, ela conquistava o território, ela tinha total e pleno poder em relação àquele território conquistado. Porém, ela podia conceder poderes de governar aquela terra conquistada a quem conquistou, ou seja, quem foram os primeiros navegadores a chegar no território americano? Cristóvão Colombo, Cortés, Pizarro. Eles ganharam o direito, através da colônia espanhola, através da metrópole, através
da coroa espanhola de administrarem aquele território. Eles ganhavam, eles recebiam, né, essa concessão de poder autorizada pela coroa espanhola de administrar o território. Tudo bem? Pessoal, a única condição para esses adelantados, né, eles pudessem exercer a sua administração, o seu poder nas terras, já que eles receberam a concessão da coroa, seria pagar à coroa 1/5 da sua produção. Ou seja, tudo que eles produzissem ali, eles deveriam pagar esse imposto, esse tributo para a coroa. E aí ele poderia, normalmente, exercer a sua administração no território. Só que olha só, não vai dar certo essa relação entre os adelantados e a coroa, porque os adelantados vão querer o quê? A posse plena do território, uma vez foram eles conquistados, né? Foram eles os conquistadores, desculpa, foram eles que conquistaram. E a coroa, por outro lado, vai falar, não, você jamais teria conquistado isso se não fosse o patrocínio, o financiamento que nós fizemos à sua viagem. Então, esses conflitos existentes entre a coroa, no caso a coroa espanhola, e os adelantados, vai fazer com que a coroa espanhola ela vá criar órgãos estatais nas suas colônias. O que são órgãos estatais? São órgãos do Estado. E o que eles vão fazer? Eles vão anular a concessão dos adelantados. E aí vão passar a governar de modo que tudo que fosse produzido ali fosse exclusivo somente da coroa espanhola. Tudo bem? Então, só pra gente dar continuidade aqui em relação a essa nomenclatura que nós utilizamos agora, né, dos adelantados, só pra gente grifar quem eles eram. Adelantado, então, era um título concedido pelo rei para quem? Para os indivíduos autorizados por ele, que conquistaram geralmente as terras, né, de exercer uma administração ali. Os adelantados, eles recebiam essa concessão do poder perante o rei, né, pelo rei, e aí ele só teria que pagar em troca 1/5 da sua produção. Tudo bem? Então, a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!